Muito bem, pessoal. Isso aí, nossa aula de estudo de geometria das figuras planas, né? Nosso conteúdo que damos prosseguimento agora na matriz curricular para o segundo ano, da segunda série, desculpe, do ensino médio, no Genserico, né? No nosso CP de tempo integral. Nós fechamos a parte da trigonometria com funções trigonométricas e agora previsto na nossa matriz curricular rever alguns conceitos de geometria plana e aprofundar um pouco mais sobre, né, esses conceitos de geometria. Lembrem-se que qualquer dúvida estou à disposição de vocês no, na nossa turma de WhatsApp, na nossa sala específica de geometria. Não se acanhem em perguntar, façam perguntas para que a gente possa conseguir desenvolver o conteúdo de uma forma mais segura, mais sensata, né? Lembrem-se da responsabilidade de vocês com a frequência diária nos dias de aulas no grupo. Eu estou acompanhando, estou registrando a frequência de vocês, das atividades que devem ser postadas, as fotos no GPA. Estou também acompanhando essas postagens, fazendo a verificação dessas postagens, a verificação do desempenho do conteúdo de vocês, identificando aí por amostragem as dificuldades que vocês estão tendo determinados conteúdos e sempre atacando nas aulas seguintes esses conteúdos, ok? Qualquer dúvida, chamem no grupo, não se acanhem, participem, perguntem para a gente conseguir possa dar bom, né, esse ensino e vocês não ficarem prejudicados e a gente cumprir o nosso papel de fazer com que vocês possam absorver o conhecimento de forma mais clara, ok? Vamos lá, então, para o nosso estudo de geometria, começando hoje geometria plana, tratar um pouco de geometria euclidiana e evoluir nas figuras planas, para em seguida a gente ir para alguns exercícios mais bem elaborados de geometria plana, né? Aprofundar mais do que vocês já viram até agora de geometria plana no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio, mas o objetivo agora é que vocês aprofundem um pouco mais no conteúdo e compreendam alguns novos conceitos, tá bom? Então vamos lá. Para tratar de geometria plana, a gente tem que abordar um pouco sobre a geometria euclidiana, né? E o que é a geometria euclidiana, professor? Euclides, ele foi Euclides de Alexandria, acho que alguns de vocês já devem ter visto falar, foi um estudioso, né, um matemático que estudava as figuras geométricas planas e suas perspectivas, né? Eles chamam Euclides de o pai dos estudos das figuras bidimensionais, né? E ele contribuiu muito com estudos na ciência matemática. Então, os estudos dele, a dedicação dele, contribuiu para que a gente pudesse ter hoje as teorias, né, que a gente tem sobre o estudo das figuras geométricas como um todo, né? Porque as bidimensionais que nos dão base para que a gente possa evoluir para o estudo das tridimensionais, certo? E com essa contribuição, com essa perspectiva, né, nós conseguimos realizar, né, os estudos aprofundados de cálculo de área, perímetro, posteriormente volume, graças a esse propulsor de estudo do estudo da figura geométrica como um todo, partido de Euclides, né? E para começar a falar, a gente vai começar a relembrar de uma forma mais tranquila, mais específica, algumas figuras geométricas em questão que a gente já viu, para que a partir da base bem feita a gente possa evoluir para uns conceitos mais bem elaborados. E qual conceito que nós vamos abordar primeiro, professor? O cálculo de área. E o cálculo de área, para falar de área, a gente não pode deixar de falar de uma das figuras mais convencionais que a gente sabe para calcular a área delas. E que figura é essa? O quadrado, que é a figura mais convencional, uma das primeiras figuras que se tem histórico de estudo para cálculos referenciais a esta figura, ele é um quadrilátero, né, um quadrilátero regular, perfeito, seus lados são todos iguais, né, o famoso lado congruente, os seus ângulos internos também são iguais, então ele possui ali alguns ângulos que a gente chama de ângulo reto e esses ângulos retos, eles têm todos a mesma medida, né? Então tá aí, se você olha para ele lá, ele tem os 4 ângulos iguaizinhos,
Automaticamente eles são iguais porque coincidem com a relação do conceito de que os lados do quadrado também é igual, né? E o que é calcular a área de uma figura no caso de um quadrado? Calcular a área de uma figura nada mais é que achar a medida interna dessa figura, né? É você encontrar e falar para mim, falar, a relação tamanho interno dessa figura mede tantos centímetros ou tantos metros, né? Isso é calcular a área de uma figura. E como que se calcula do quadrado? Muito simples, vocês se lembram, como todos os lados são iguais, né? Produto de um lado pelo outro, ou a relação de lado ao quadrado, né? Que é lado vezes lado, é a mesma coisa. Você ia ter a formulazinha, a área é igual a lado ao quadrado. Se esse lado aqui medisse 2 centímetros, você ia ter uma formulazinha aqui que você ia substituir a área desse quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado. Logo, isso aqui seria igual a 4, né? No caso aqui, se fosse lá em centímetros, aqui também seria 4 centímetros, né? Você encontrou aí a área do quadrado, muito simples, né? Só relembrando. Tem também um retângulo. Retângulo, né? Uma figura de 4 lados também. 2 lados dele que estão na vertical, em pé, né? Vamos dizer assim. Eles têm medidas iguais entre si, e a medida deles é menor que a medida dos outros 2 lados, que estão na horizontal, que estão deitados, vamos dizer assim, né? Mesmo tamanho entre si, porém são maiores. Os dois aqui, ó, que estão deitados na horizontal, são maiores que a medida dos dois que estão na horizontal, que são em pé, né? Mas ambos são iguais entre si nos seus pares. Logo, a relação da base vezes a altura, né, vamos dizer assim, é o que vai determinar para a gente a área, o tamanho interno dessa figura aqui, certo? O tamanho aqui interno dessa figura. E para calcular essa área, a gente também tem uma formulazinha. Área é igual a base vezes altura. Então, se a base aqui tivesse medida igual a 6 e aqui igual a 3 centímetros, você ia resolver utilizando a formulazinha, né? 6 vezes 3. Isso aqui ia dar 18 centímetros, né? Você tinha encontrado aí a medida, o tamanho, vamos dizer assim, interno dessa figura em questão, né? Muito tranquilo. Outra figura que é importante a gente relembrar para os estudos que a gente vai abordar futuramente, a área do trapézio, né? O trapézio ele é uma figura plana também, tem 2 lados e 2 bases, né? E se as 2 bases são paralelas entre si, né? E eles têm medidas diferentes, e por isso que uma base é sempre maior que a outra. A gente fala que uma base chama ela até de base menor, né? Que é essa base inferior aqui, a gente chama ela de base maior. E a base superior, a gente chama ela de base menor, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, essa é a nossa base menor e essa é a nossa base maior, né? E aqui a nossa altura H, né? Nossa altura H. Lembrando que esse quadrilátero ele é notável, a soma dos ângulos internos do trapézio, nós sabemos que se você somar todos os ângulos dele aqui, ele vai dar 360 graus, né? E para calcular a área, a medida interna total, né, dessa figura aqui, a área, a medida interna dessa figura aqui, total, eu tenho uma formulazinha de relação dos lados dessa figura para mim calcular. Como que é calculado? A área é igual à base maior, que a gente viu qual é já, mais a base menor, vezes a altura, que a gente já viu também, isso dividido por 2, certo? Então, você vai resolver substituindo na forma. Se você tivesse uma medida para base maior, uma medida para base menor, uma medida para altura, você ia substituir no sistemazinho equacional aqui e resolver essa relação. Muito simples também, certo?
Também é importante ressaltar, é uma das figuras que eu quero ressaltar hoje com vocês, principalmente o círculo. Né? Do círculo a gente vai passar para a circunferência e algumas análises dentro da circunferência, vamos fazer algumas relações de estudo dos triângulos inscritos e circunscritos na circunferência, como também o cálculo do setor. Né? Então, para a gente não muita dificuldade lá, é importante relembrar que a área do círculo nada mais é que a medida interna desse círculo, né? Uma constante, uma constante que a gente tem de relação é o π, que a gente sempre usa quando envolve cálculos de círculo e circunferência, né? O π, a gente sabe que ele é uma constante igual a 3,14 de medida, onde tiver π você vai substituir por 3,14, e uma relação que também é importante para se ressaltar na circunferência é o tal do raio, né? O raio da circunferência, ele nada mais é que uma reta que sai do centro da circunferência e vai até um ponto qualquer lá da própria circunferência, né? Essa reta que saiu do centro vai lá até, a gente chama ela de raio, né? E é uma importante medida que a gente utiliza na relação do cálculo da área do círculo. E como que eu calculo a área, o tamanho dessa região interna aqui do círculo, professor? A gente tem uma fórmula. A área é igual a constante π, que vale 3,14, só substituir, multiplicado pela medida do raio que o exercício te der elevado ao quadrado. Né? Vamos supor que esse raio aqui tivesse medida igual a, ele tivesse uma medida igual a, sei lá, 2 centímetros, né? 2 centímetros. Você ia substituir aqui, o π vale 3,14. Vou apagar, ficou ruim, né? O π vale 3,14. 3,14 vezes, como o raio vale 2, então é 2 elevado ao quadrado. Isso aqui ia ficar 3,14 vezes 4, né? 4 vezes 3,14 ia ficar 4 vezes 4, 16. Foi 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Vírgula, 4 vezes 3, 12. Então, 12,56. A gente tinha achado a medida muito simples, né? Muito tranquilo para vocês aí. Tinha? Tá aí uma relação de cálculo de área do círculo. E o perímetro do círculo, que também é importante a gente relembrar como que era calculado, que a gente já viu em alguns estudos anteriores, em séries anteriores. Perímetro nada mais é que o comprimento do próprio círculo, da própria circunferência, né? E ele tá em função ou relacionado diretamente com o raio daquela circunferência. Então, se o meu raio aumentar de tamanho, automaticamente o meu círculo vai aumentar, né? Se você tem aí um círculo, quase um círculo, né? Onde o raio dele tem uma medida x e você passa esse raio para a medida 2x, é óbvio que se o centro da circunferência está aqui, ela tende a aumentar de tamanho, certo? Então, se você aumenta o raio, automaticamente você aumenta o comprimento da circunferência. Primeira abordagem que a gente tem que tomar como referência para o perímetro. E o perímetro nada mais é que, imagine você pegando essa linha que forma a circunferência, cortando ela em alguma região com a tesoura, esticando e medindo o tamanho dessa linha. Você está calculando o perímetro da circunferência, certo? Você pega uma circunferência qualquer e coloca um barbante perfeito sobre ela e mede o tamanho do barbante. Você está medindo a circunferência do círculo, o perímetro da circunferência ou do círculo, né? Porém, a gente tem uma formulazinha que facilita para a gente determinar esse perímetro, né? Que é o comprimento dessa circunferência, que é comprimento igual a 2 vezes o π, que é uma constante que continua valendo 3,14, né? Vezes a medida do raio. Substituiu na fórmula, você vai encontrar a medida do comprimento da circunferência. Muito simples, né? Olha só.
Sendo assim, então, vamos ver um exemplo só para a gente relembrar como que calculava o comprimento de um círculo, né? Ó, determina em quantos metros aproximadamente uma pessoa percorrerá se ela der 8 voltas em um canteiro circular, ou seja, formato de círculo, sabendo que o raio desse canteiro a gente já conhece, que é 2 metros, certo? Então, vamos lá. Sabemos que o raio vale 2 metros e sabemos também que o comprimento de um círculo é calculado usando essa fórmula aqui, não é? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio eu sei que ele é uma constante, que vale quanto? 3,14, isso mesmo. 2 da forma, o raio é a medida que eu tenho da circunferência. Então, substitui 2 vezes π vale 3,14 vezes a medida do raio, que vale quanto? O exercício falou. Volta lá no exercício e pega, ó, 2 metros. Se é 2 metros, 2 vezes 3,14 vezes 2, ao multiplicar, dá quanto? 12,56. Resultado dessa multiplicação aqui, ó. Né? Super tranquilo, né? Ah, só que isso aqui refere-se ao tamanho, o comprimento da circunferência. É como se eu tivesse dado apenas uma volta nela e medido o tamanho dela. E ele quer quantas voltas? Quantas voltas que esse cara quer? Olha só. Ele fala lá, ó, 8 voltas. Então, o resultado de uma volta você vai multiplicar por 8, que é o que a gente fez aqui embaixo. O comprimento do percurso total após dar 8 voltas é o quê? 12,56, que é o comprimento daquela circunferência, no caso o canteiro de setor circular, multiplicado pelas 8 voltas. Logo, 12,56 vezes 8, a gente tem esse resultado aqui, ó, 100,48 metros, certo? Então tá aí nossa relação. E assim, trago para vocês uma tabela que é importante vocês anotarem essas formas, identificar o coeficiente de cada forma, falando para mim o que você entendeu, o que você não entendeu lá no grupo de WhatsApp, para a gente relembrar algumas para poder área vezes área é igual a base vezes a altura, né? Quadrado também. Fiz um exemplo lá no começo da área, L ao quadrado, trapézio, a figura trapézio, né? Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura desse trapézio, né? O exercício vai te dar algumas condições de informação, mas o exercício também é muito simples, a gente já viu isso também em sala de aula. Paralelogramo, base vezes altura, também muito simples, né? Paralelogramo remete-nos ao retângulo. O losango, área é igual a D maior vezes D menor, as diagonais dele dividido por 2, né? Os lados maiores deles dividido por 2. Então, a soma da diagonal, né? A diagonal vertical, diagonal horizontal é baseada no segmento de reta que ligam os vértices aqui do losango, certo? Baseado nessas medidas, você tem as duas diagonais, a maior na horizontal e a menor na vertical. Multiplica uma pela outra e divide por 2. O triângulo equilátero, ou seja, que tem todos os seus lados são iguais. A área é igual L ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 4, né? Fórmula importante de vocês anotarem aí. Vai bater na tecla dela logo logo. O hexágono regular também, ou seja, hexágono 6 lados, né? Ele é regular. A área dele 6, quantidade de lado, vezes L ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Formulazinha também importante de vocês já anotarem aí, deixarem que a gente vai aprofundar um pouco mais. Para um triângulo qualquer, a gente tem aquela formulazinha convencional, base vezes altura dividido por 2, tranquilo para vocês. O triângulo, quando ele é retângulo, o famoso triângulo pitagórico, né? A área dele é igual lado vezes lado dividido por 2, né? Base vezes lado maior dividido por 2. E de agora em diante a gente vai ver algumas condições. Quero que anotem no caderno de vocês que a gente vai abordar um por um agora, ó.
Fórmula de Irião, a gente vai ver o que é na próxima aula, juntamente com o triângulo dois lados e ângulo, né? E é esse cara, anotem essa fórmula, que são fórmulas da soma da raiz dos pontos de diferença de A menos B, e dos dois lados e ângulos é a metade de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo agudo interno, né? E também o triângulo inscrito e circunscrito, são cálculos de figuras de triângulos que a gente vai fazer baseado na inscrição dentro de um círculo, de uma circunferência, né? Logo, ele vai relacionar os lados do triângulo, o produto dos lados do triângulo dividido por 4 vezes o raio da circunferência onde ele está inscrito é dentro, né? Desenhado lá dentro. E quando ele vai estar também circunscrito, né? Vamos usar a relação circunscrita, ou seja, dentro do triângulo que vai estar a circunferência, ao contrário, né? Agora, ele faz o produto do raio por uma relação P, uma grandeza P, certo? Circunferência a gente também já viu, tranquilo, calcular a área e perímetro dela para vocês. E por último, a gente vai fechar em setor circular, né? Aprender a fazer cálculo de área de um setor qualquer. Como que calcular a área de setor qualquer? O ângulo alfa, formado pelos dois segmentos de reta, que são os raios que tocam em pontos diferentes na circunferência, vezes o π, que é a constante, vezes o raio ao quadrado, dividido pela medida angular total de uma circunferência, que é 360 graus. Então, fórmula de Erião, setor circular, triângulo circunscrito e triângulo inscrito serão objetos de estudo nosso nas próximas aulas. Por isso que a gente fez essa revisão da geometria plana, para poder relembrar um pouco esses conceitos que são importantes, que precisam estar bem frescos na memória para a gente conseguir aprofundar, principalmente em inscrito e circunscrito, né, estudo de inscrito e circunscrito, que já estou dando aí para vocês a forma, já podem anotar no caderno e para poder já ir se familiarizando, e também o setor circular, né, para a gente aprender a calcular a área de setores. Tranquilo? Então é isso. Próximas aulas, 2 aulas, a gente entra nessa perspectiva de conteúdo e de conceitos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp, não se acanhem em chamar, eu quero ajudar vocês, porém vocês têm que chamar lá para expor as dúvidas de vocês e eu atender vocês de forma individualizada e conseguir cumprir o cronograma de auxiliar vocês. Façam as demandas de vocês, postem as fotos no GPA, não deixem de cumprir o papel de vocês, lembre-se da frequência nos dias das aulas diárias no grupo, para que a gente possa evoluir com o nosso conteúdo e atender, alcançar os nossos objetivos de aprendizagem, ok? Um abraço e até a próxima.